Não existe uma fórmula mágica que vai automaticamente mudar o nosso hábito, mas que com muito tempo e esforço, os nossos hábitos, né, essa sociedade, esse inconsciente coletivo que tem essa misoginia toda, a gente pode mudar. Você concorda comigo? Não que você tenha que concordar, tá bom? Que esse mundo que a gente está vivendo, né, esse mundo super complexo, ele exige hoje, ele está pedindo por líderes que sejam um pouco mais conscientes. Né? Eu não estou falando aqui de direita, de esquerda, de nada disso. Eu estou falando sobre uma liderança mais consciente. O que você sente quando eu falo sobre isso? Porque isso tem a ver com o tema de hoje, né? Eu não sei se é só um ponto de vista meu, tá? Mas nós precisamos encontrar caminhos, né? Em direção a um mundo mais sustentável para nós. Vocês concordam? Eu coloquei uma pergunta que eu acho que cabe colocar de novo aqui, né? Gente, a gente está vivendo um mundo super complexo, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar sobre uma liderança mais consciente. Então, me fala o que você acha a respeito disso, porque talvez seja só um ponto de vista meu, mas eu vejo que a gente precisa encontrar um caminho em direção, literalmente, a um mundo mais sustentável, né? E será que a gente está praticando também, quem trabalha com círculos, com jornadas, está praticando, né, uma liderança um pouco mais equilibrada entre os valores feminino e masculino? A gente está vivendo hoje num mundo com tantas mazelas aparentes que, ao meu ver, e aqui é um ponto de vista meu, né, mais do que nunca, a gente precisa de cuidado, né? Então, logo, os desafios dessa contemporaneidade exigem lideranças hoje que tenham também esses atributos femininos, né? Essas qualidades maternais, né? Não falo do arquétipo em si, tá? E quando eu falo dessas qualidades maternais, eu traduzo para todas as formas de cuidado para consigo mesmo, né? E para com o outro, né? E essa é uma das ideias principais abordadas, né, no livro Liderança Shakti, que é o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Os autores são a Nilima, né, Bhatt, e o Raj Sisodia. Inclusive, esse encontro de hoje é inspirado no meu estudo, em alguns cursos que eu fiz de liderança, baseado no estudo desse livro, tá? Na potência disso tudo, né? E é interessante porque vamos partir do começo, né? O que é Shakti? O que é Shakti? Eu vou trazer agora um pouco a tradução dos autores, tá bom? De como eles definem. Segundo a tradição hindu, Shakti representa a fonte de todas as coisas. É referida como a mãe divina, como um ser com o qual nós podemos ter uma relação consciente e esclarecedora. O termo Shakti, ele designa a energia para os antigos, né, yogis ou yogis, né, praticantes de yoga, que proporciona a evolução do mundo. De acordo com eles, né, essa energia interior fala sobre a potência da criação e por isso ela está associada ao quê? Ao feminino, à deusa, a esses poderes desse feminino como essência. E a consciência desse poder criativo feminino era chamada também pelos antigos de Shiva. Tá? Eu sei que Shiva é um deus, mas escuta a visão deles, né? Que por sua natureza mais racional era relacionado a esses princípios masculinos. Então, sendo assim, a evolução de qualquer ordem, para que ocorra, digamos assim, adequadamente, precisa ser regida pelo equilíbrio entre esses dois poderes, Shiva e Shakti, tá? Isso a gente encontra muito na mitologia hindu. E a partir desse pressuposto, né,
Sisodia, né, e Bhatt, eles cunharam essa expressão que é liderança Shakti. A ideia, ela parece, né, intuitivamente apropriada para esse momento que a gente está vivendo, né, que a gente está vivendo um momento de muita crise, e é conhecimento de todos que estão, né, que essas crises geralmente nascem, né, de algum desequilíbrio. Mas que desequilíbrio é esse? E a gente pode falar desse desequilíbrio entre essas polaridades, masculino e feminino. Mas o que significa liderar com Shakti? O que isso tem a ver com círculos de mulheres, né? Na história da humanidade, a mulher, ela sempre foi e ainda é, a gente está vendo o que está acontecendo aí no Afeganistão agora, né? Subjugada ao homem, né? As qualidades femininas da criação se fazem o tempo todo presentes nas nossas vidas pessoais, né? Como o amor que a gente compartilha com as pessoas que amamos. Entretanto, na nossa vida profissional, esse afeto, ele é majoritariamente inexistente, não pode existir, tá? Então, a cultura dos negócios, ela muitas vezes deprecia a maioria das qualidades femininas. E segundo, né, os autores, né, desse livro, Liderança Shakti, que é inspirado no meu trabalho com círculos de mulheres, eu uso e trabalho com uma liderança Shakti, que tem a ver com o que eu vou falar agora, para que a gente possa ter uma melhor integração e equilíbrio, todos os nossos trabalhos, todas as organizações de todos os tipos precisam enaltecer e cultivar também os atributos femininos na sua cultura, para ambos os sexos. Aqui a gente não está falando de gênero, tá bem? Tá claro isso? Muito menos de opção sexual. A liderança Shakti, ela é um modelo de liderança prático que, com consciência, compensa as qualidades masculinas e femininas. Por que isso? Para restaurar, para equilibrar e para revigorar, tá? Todas as ações que, de alguma maneira, podem afetar o outro. Então, o modelo que a gente tem, tradicional hoje, digamos assim, de liderança, ele foi arquitetado para quê? Para as competições. Não que elas sejam ruins, tá? Mas ele é focado o tempo todo na escassez, na sobrevivência e na conquista de um inimigo. A hierarquia, ela sempre prevalece e as decisões, elas são sempre tomadas por quem tem poder. Então, hoje, o contexto de líder, ele está se modificando um pouco. O que antes existia para manter a ordem e era detido a poucos, né? Hoje, a gente está buscando, né? Eu tenho visto muito trabalhado, tenho pessoas que eu atendo que são da área corporativa. Eu vejo no trabalho com círculos, né, sagrados, nos trabalhos de liderança, nos trabalhos de consciência, de despertar, uma divisão maior entre esse feminino e masculino interno. Então, a liderança, lembrando que esse termo também, além de ter sido cunhado pelos autores do livro, a liderança Shakti também é um modelo de liderança que é desenvolvido hoje muito forte por alguns facilitadores da Índia, alguns coaches da Índia, né? Chamado de Chitta Sangha, colaborativo consciente. Isso é muito interessante, tá? Então, trata-se do quê? De uma abordagem de liderança que tem origem na consciência, a fonte máxima de tudo, tá? Que é esse aspecto de Shiva, né? Em comunhão com o acolhimento, que é Shakti. Então, a gente precisa, para estar conectado com esse tipo de liderança, estar em sintonia com o presente, sem ter essa preocupação com o passado, nem com o futuro, né? Muito desafiador, tá? Mas, de alguma maneira, se concentrar, quando você não fica no passado e não fica no futuro, se concentrar e agradecer pelo momento presente, para que a gente possa acessar essa fonte do quê? Essa fonte de abundância, essa fonte de plenitude, tá? Então,
a gente, a partir desse estado de presença, né, que é aquela questão. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo também, que trabalha com supervisão, e ele me perguntou: que droga você está tomando agora, Soraya? Não é nenhuma. Não me sinto melhor que ninguém por não estar tomando nenhuma droga, tá, gente? Ou nenhum remédio para ansiedade. Eu falei: nesse momento, nenhum, né? Nesse momento, eu estou lidando com tudo isso, com os desafios, com muita meditação, com muita roda, com muita, né, muita conversa, muita coisa produtiva no mundo, muito descanso também, muito respiro. Aí ele me disse assim: olha, todas as pessoas que estão na supervisão comigo estão com antidepressivos, né? Ou com ansiolítico, ou os dois em conjunto. Porque não tá tão fácil assim, não tá tão simples assim. E aí eu cheguei na minha fisioterapeuta, ela falou a mesma coisa, e a minha psicóloga falou a mesma coisa. Então, o que eu percebo? A gente está vivendo um momento bem caótico a nível mundial, né? E a gente está, esse momento está pedindo para a gente, né? E para todas as lideranças, um estado de presença para que a gente possa acessar e desenvolver habilidades de liderar a nossa própria vida, né? E acessar uma plenitude, uma flexibilidade, uma congruência. E são essas habilidades essenciais para a gente liderar não só um grupo, mas liderar a nossa vida. Isso é muito fundamental. E para a gente desenvolver plenamente essas características no nosso dia a dia, é necessário o quê? E sabe o que é muito interessante? Tem uma metáfora que eu quero trazer aqui, que não é uma metáfora minha, não foi criada por mim, é muito comum no ambiente corporativo, quando a gente fala sobre a ausência desse feminino. Recentemente, uma ilustração que apareceu numa revista americana, né, mostrava um elefante super deprimido no sofá da sala, dizendo assim, abre aspas, eu estou bem aqui na sala e ninguém sequer nota a minha presença, fecha aspas. E essa metáfora, ela foi usada por muitos para mostrar algo que está bem na nossa frente, mas que a gente não enxerga. O elefante na sala, ele pode ser uma metáfora para essa presença, no caso aqui denominada por Shakti, o poder feminino invisível, não reconhecido e não usado. Então, além do que os elefantes, né, são animais que eles simbolizam, por isso a metáfora do elefante, eles simbolizam o quê? A doçura, a inteligência e muita força. Atributos apropriados a quem? A Shakti. E segundo os autores, né, desse livro, a liderança feminina, ela é vista como o quê? Uma ameaça. Uma ameaça para quê? Para essas estruturas tradicionalmente o quê? Patriarcais, né, da sociedade. Então, aqueles que de alguma maneira possuem as rédeas do poder há muitos anos, temem que esse poder de vida feminino potente, aqui a gente não está falando de gênero, tá? Ok? Nas mulheres, mas que ele é muito mais potente, obviamente, não necessariamente, mas deveria ser, mas não é hoje ainda. Nas mulheres, ele é temido. A gente está vendo, gente, vou citar de novo, o que está acontecendo aí no Afeganistão hoje? O mundo não é o patriarcal. A gente não tem uma misoginia, um ódio no inconsciente coletivo à mulher. Gente, cai em si, vamos cair na real, né? Peraí, isso não é uma verdade absoluta minha. Isso é só observar, tá? Então, para que esse poder não se manifeste, a gente concorda com o quê? Com uma amnésia coletiva, como se esse poder não existisse. Ou seja, o elefante está lá na sala e ele está dizendo, pô, ninguém me enxerga, gente, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui porque eu trago força, porque eu trago inteligência, porque eu trago acolhimento, características super importantes, né? Então a gente acaba aceitando implicitamente que o homem é superior à mulher.
de alguma maneira. Ou os valores masculinos, e aqui a gente não está falando de gênero, são superiores aos valores femininos. E é assim, né, que o patriarcado foi e continua sendo super presente. E isso é um grande problema. E o que seria, né, essa liderança Shakti? E o que é esse mundo que a gente está buscando um pouco mais pleno, um pouco mais livre? A gente está vivendo um momento, né, um início, para mim é um início ainda, tá, gente? De despertar para uma percepção de que o caminho que a gente percorreu por milênios não está mais funcionando. E que, na verdade, não funcionou no passado também. Que não funciona em nossas vidas pessoais, ou seja, evidenciadas pelas crescentes epidemias de depressão, doenças crônicas que a gente está vivendo. Então, um número cada vez maior de homens está começando a se sentir confortável em integrar o lado feminino em aspectos da vida e também da liderança. Então, assim como inúmeras mulheres estão passando pelo sistema de educação e quebrando hierarquias, quando você lidera com Shakti, seja num círculo de mulheres, seja no corporativo, você se alimenta do poder que alimenta o universo, o poder do amor e da mutualidade. Desafiador no momento que a gente está vivendo, em que tudo é um problema. A Nirima e o Raj, eles convidam a gente a se conectar com amor, com esse núcleo de poder criativo, a partir do qual emana, né, essa força da vida, do princípio do quê? Do princípio da consciência, tá? Com uma nova compreensão sobre o poder, né? Então, compreensão, aceitação e perdão são necessários para todos. E agora é um momento para o masculino e o feminino fazerem o quê? Se unirem, ao invés de querer dominar, seja internamente, como um arquétipo, como um atributo, seja externamente. Né? É mais do que urgente a gente começar a trabalhar tudo isso. E é bem interessante, porque no livro, né, os autores, eles falam que talvez o destino espiritual da Índia, né, seja formatar e sintetizar essas forças espirituais divergentes do mundo. Eles falam até assim, vou tentar reproduzir um pouquinho, né? Eles falam que a contribuição da civilização indiana para o mundo tem sido a tecnologia que ela desenvolveu durante milhares de anos, né? A ciência da interioridade, né? De como olhar para dentro, de como realmente integrar. E isso é yoga, né? E essa tecnologia, ela já chegou no mundo ocidental. Então, se a gente conseguir de alguma maneira ligar os pontos, né? Não há mais, né, leste e oeste. Os autores do livro, eles acreditam que o objetivo máximo da evolução da natureza é alcançar uma humanidade e um planeta funcionando como um único organismo. A gente viu muito isso e está vendo muito isso na pandemia, né? E que haja uma harmonia, a gente está longe disso, né? De chegar, que é um único organismo, a gente já sabe, mas funcionar em equilíbrio, a gente está longe. E para a gente chegar nesse lugar, e eu acredito muito nisso, e agora sou eu que acredito muito nessa versão, nesse trabalho que é feito não só por esses autores, mas que já está muito no corporativo aqui no Brasil, também tem muitas empresas trabalhando, é assumir uma liderança Shakti, né, e mostrar novos caminhos. E isso eu tenho feito muito no meu trabalho com o quê? Com os círculos de mulheres, nas formações, né, de guardiãs de círculos de mulheres, né? Mas o que estão falando sobre liderança Shakti por aí? Né? É interessante, tem um livro, né, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eles falam, acho que é o poder do hábito. Ele fala que não existe uma fórmula mágica que vai automaticamente mudar o nosso hábito,
mas que com muito tempo e esforço, os nossos hábitos, né, essa sociedade, esse inconsciente coletivo, que tem essa misoginia toda, a gente pode mudar. Tem um outro livro também que se chama O Livro de Ouro da Liderança. O autor, ele defende a ideia de que a gente precisa desenvolver a autoconsciência para que a gente possa nos tornar verdadeiros líderes. E eu falo o tempo todo isso, a gente só vai, o Jung falava muito isso, a gente só leva o outro até onde a gente foi dentro de nós. Clarissa Pinkola-Estés fala isso o tempo todo no livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos, através dos contos, que ela trabalha de uma maneira subjetiva a cada um dos personagens, né? Então, essa liderança feminina, baseada no equilíbrio entre os valores feminino e masculino, que vai nos levar a uma nova consciência, a um novo mundo, né? Então, mas como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que a gente pode praticar a liderança Shakti no nosso dia a dia? Na nossa prática diária? A única realidade desse momento é que a gente está aqui e agora. Então, a gente precisa se concentrar no presente. Estar no presente é uma chave poderosa para a gente se conectar com os nossos valores femininos, com a confiança, com a coragem, sabe? Com o poder de materializar dentro desse lugar, de estar aqui agora, tá? Na confiança, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é a certeza de que algo vai dar errado, muito errado, né? É diferente da expectativa. Eu tenho uma expectativa. Então, a primeira chave é esse lugar, né? Da gente estar presente, da gente observar o nosso corpo. Por exemplo, essa semana inteira eu conversei com algumas pessoas sobre o que é modulação hormonal, o que é o que fazer na menopausa, como que a gente, né, as mulheres querem ter o mesmo pique que tinham com 22 anos entrando na menopausa, e é óbvio que a nossa testosterona cai, mas se a gente repor a testosterona, o que vai acontecer? Eu estou tão preocupado em envelhecer, eu quero viver, mas o meu medo de envelhecer é tão grande que eu não vivo o momento presente, né? Então é muito importante essa chave. Uma outra questão é que ao invés de pensar no poder sobre sobre algo ou alguém, pense no poder com algo ou alguém. E aqui a gente pode falar, será que a gente está praticando mesmo a sororidade? Será que a gente realmente divulga o trabalho das outras mulheres? Então, esse poder compartilhado, né? Eu posso ser uma guardiã que trabalha dentro de um círculo de mulheres, mas eu compartilho esse poder com as mulheres. A opinião de cada uma delas é importante. Dentro de todas as mulheres que participam da Universidade do Sagrado Feminino, toda voz é importante. Toda voz, mesmo que seja muito diferente da minha, ela é importante. Um outro aspecto para a gente praticar a liderança Shakti é ter todas as virtudes tradicionais masculinas e todas as virtudes femininas ascendentes, é olhar para essas virtudes. O que o meu masculino interno traz? A minha ação, a minha prontidão, ele vai e realiza. E o meu feminino? Ele acolhe, ele cria, ele tem a ideia, né? O que tudo isso, como que a gente pode equilibrar essas virtudes? Como que a gente pode fazer isso? Né? E é um desafio fazer isso. Então, outra questão, né, que é muito importante, exponha o que você pensa, seja um líder consciente, defina um rumo, mas seja participativo, ouça também e coopere. Não tenha medo de você, em algum aspecto, que antigamente a gente falava assim, eu gosto de pera, né? E o outro falava assim, eu gosto de maçã. Que legal, que bacana. Aí hoje é assim, eu gosto de pera. Então você não gosta de maçã. Qual que é o teu problema com maçã?
Você tem algum problema com maçã. E aí você já é, de repente, maçafóbico, né? Você já tem alguma coisa aí, você tá com alguma característica que você odeia maçã. Gente, por favor, tá complicado viver desse jeito. Tá difícil viver desse jeito. Olha, não tá fácil não, viu? Um outro aspecto muito importante, aprenda com as experiências da vida, seja grato, né? Tudo que a gente vive é um grande ensinamento. E como lidar com tudo isso? Outra questão importante, assuma as qualidades que quer aprender e adote-as, né, como na sua prática diária, né? Então, quais as qualidades que eu quero aprender? Coloca uma cada dia. Eu quero aprender a ser um pouco mais gentil comigo. Eu quero aprender a ser um pouco mais acolhedora comigo. Porque o que você quer praticar com o outro, na realidade, provavelmente você não pratica consigo também, né? Então, praticar a liderança Shakti fala de consciência. E isso é muito importante. E a gente precisa encontrar um lugar de consciência sustentável, em que os valores, né, entre feminino e masculino, internos, tenham mais equilíbrio, dá mais espaço para esses valores.